Boa noite, estamos reunidos em mais uma transmissão online. Queremos que este tempo de adoração, este tempo de edificação, de compartilhamento da palavra, edifique a sua vida também. Seja muito bem-vindo ao nosso encontro pela internet. Cada um de casa em casa. Enquanto não passa este tempo, nós queremos que nossas transmissões pela internet abençoem sua vida mais uma vez. Fique conosco, aproveite e inscreva-se no canal, clica no sininho para receber notificações de novos vídeos, de novas transmissões postadas todas as vezes que estivermos online e também aproveita para compartilhar. Apertando aqui na setinha que aponta para cima, você poderá enviar o link ou até mesmo postar nas suas mídias sociais, Facebook, Twitter, Instagram, a nossa transmissão e convidar mais gente para estar conosco. Ainda que não possamos fazer isso fisicamente, vamos aproximar, vamos abraçar virtualmente, vamos acolher uns aos outros, vamos amadurecer a nossa vida com Jesus. É um tempo de experiências. Tem sido um tempo difícil, sem dúvida alguma, não está fácil. Mas eu tenho dito e vou insistir, já falta menos do que faltava quando tudo isso começou. É só olhar nessa perspectiva. Não sabemos ainda por quanto mais tempo. Parece que até o final do mês de abril, queira Deus, permita Deus que sim. Se estender um pouco mais, vamos segurar as cordas, vamos ficar firmes, vamos estar juntos, mesmo distantes socialmente, fisicamente, juntos. Um coração unido, um espírito só, aguardando no Senhor, firmes o propósito de que quando tudo isso terminar, será bom demais estarmos juntos novamente, abraçar e apertar as mãos uns dos outros, saudarmos-nos em Cristo Jesus. Por enquanto, este é o tempo, este é o modo, este é o lugar para estarmos juntos e nos encontrarmos. Aproveite aqui o chat online para você escrever uma mensagem. A gente está acompanhando aqui ao vivo neste momento. Muitas pessoas interagem, mandam um abraço, saudação para o outro, compartilham pedidos de oração. Faça isso, o chat online é para isso também. Mas cuidado, não conversa muito durante o culto, não. Presta atenção aqui na nossa transmissão, mas é um tempo de interação, de integração, de sentirmos-nos mais próximos uns dos outros. A semana está começando. Neste culto da noite, encerramos o domingo e queremos já olhar em perspectiva e expectativa o que está por vir. Não sabemos de nada, não temos controle de nada, não temos domínio de nada, mas temos confiança de que Deus está com seus olhos voltados para o amanhã e Ele já está no futuro. O Deus eterno, o Deus sempre presente, é digno de louvor e de adoração. Pai querido, obrigado por este tempo, obrigado por essa transmissão, obrigado por esses canais, esses meios de comunicação, esta tecnologia que tanto nos tem abençoado neste tempo de isolamento, fazendo com que nos sintamos mais próximos, vendo o rosto uns dos outros de tantas maneiras, de tantos modos. Obrigado porque a tua misericórdia que nos concedeu nesta geração esta oportunidade de enfrentar este deserto da pandemia, de encarar este tempo de isolamento social, tendo a internet como a melhor ferramenta para nos comunicarmos, para sentirmos mais próximos uns dos outros. Por isso, dedicamos a Ti o nosso louvor e a nossa adoração por fazermos parte dessa geração. Sempre, Pai, podemos encontrar motivos para Te agradecer e queremos Te louvar esta noite por isso, porque o Senhor nos permite juntos celebrarmos o Teu amor e adorarmos a Ti nesta noite por meio de cânticos, por meio da entrega de vidas e corações e também pela reflexão e meditação da Tua Palavra. Fala conosco, Pai. Recebe este tempo de adoração em culto que prestamos a Ti por esta transmissão, até que possamos nos encontrar novamente ou até que tudo termine segundo o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor, vamos adorar, cante junto, não ouça só, não assista apenas, participe, reúna sua família, cante junto. E lembre-se, registre com aquela foto, poste nas suas redes sociais, marca a igreja, pode marcar a mim também, marca os participantes, Gabriel, Fernanda, nossas tradutoras de Libras aqui, servindo ao Senhor. Faça este tempo um tempo de interação também. E nós teremos alegria em repostar a sua postagem, fazer com que nesta grande rede de multiplicação, de interação e de interatividade, a gente se sinta mais próximo uns dos outros. Vamos louvar ao Senhor juntos. Cante conosco para a glória de Deus. Santo, Santo
assim: eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Amém. Boa noite, igreja. Reunidos mais uma vez para adorar o Senhor e também para ouvir um pouco mais sobre o que o nosso Deus, o Deus de missões, tem feito. E nós vamos continuar em Angola. Nós vamos falar mais uma vez sobre a escola Pamosi. Logo pela manhã nós tivemos o relato, o testemunho de uma criança da Esperança que teve sua realidade mudada também por aquela escola. E agora nós vamos ouvir sobre um aluno que teve a sua vida transformada também e que hoje é uma referência para nós em missões mundiais. Em Angola, segundo os dados oficiais, há mais de 35 mil surdos. Um desses é o Francisco Cassinda Epamba. Ele não conhecia Jesus Cristo, pois era praticamente impossível se comunicar com ele. Mas através da escola Pamosi, ele foi alfabetizado na linguagem de sinais e recebeu a mensagem do Evangelho. Francisco se converteu e aos 18 anos se tornou professor da escola. Mas ele tinha um chamado ainda maior e por isso ele se tornou o primeiro pastor surdo de Angola. É nosso missionário, missionário entre os surdos, um povo não alcançado em Angola. Precisamos ajudar a escola Pamosi a ter mais histórias como a do pastor Francisco Epamba. Lembre-se, o mundo precisa conhecer a Jesus Cristo, a verdadeira esperança. Doe esperança. Como é bom vermos aquilo que o Senhor tem feito. O pastor Francisco é um referencial para nós, hoje missionário de missões mundiais, de como o investimento feito nas crianças gera frutos num futuro que nós muitas vezes não conseguimos dimensionar.
Existe um ditado africano que diz: aquele que bate o tambor não sabe até onde o seu som irá alcançar. E o pastor Francisco é um exemplo disso, lá em Angola. Ele teve sua vida transformada na infância e hoje é um referencial cristão, um referencial naquele país. Ele hoje pode falar do amor de Deus, pode falar da transformação e da alegria que o nosso Senhor pode dar ao povo surdo em Angola. E é um número tão grande que precisa de tantos outros. Então nós temos também uma tarefa e uma responsabilidade junto com eles. Nós, como Igreja de Cristo, precisamos continuar investindo na evangelização daqueles que não podem ouvir também. Então, aqueles que não vão ouvir com os ouvidos, mas vão ouvir com nossas mãos. Então, que o Senhor continue a nos direcionar também a olhar para essas pessoas e continuar a inseri-los junto a nós. E que nossas orações estejam com a Escola Pamosi, que continue junto à nossa missionária, Rosângela Tech, dando sabedoria a ela. E também nós temos uma responsabilidade com o pastor Francisco, que ele continue sendo usado por Deus para alcançar o povo surdo em Angola. E nós aqui continuamos a nossa campanha. Então, se você já fez ou irá fazer a sua oferta, você pode identificá-la e deve identificá-la para que a nossa tesouraria consiga ver que é para missões mundiais, designá-la a nossa campanha. Vamos juntos, missões não param. As pessoas continuam clamando e elas precisam ouvir do amor de Deus. Então, não vamos deixá-los sozinhos, jamais, mas vamos segurar as cordas por eles. Sabemos que é um momento muito difícil que temos enfrentado, porém nós queremos que o Senhor de Missões continuará conosco, nos direcionando, continuará nos guiando para que haja o cumprimento do nosso ID. Então, que Deus continue a nos abençoar enquanto Igreja de Cristo aqui no Brasil também e espalhada pelo mundo. Obrigado, Lívia, mais uma vez pelas notícias que vêm do campo missionário. O desafio continua. Até o final do mês de abril nós estaremos em campanha, mas vamos estender a oportunidade para você ofertar por mais algumas semanas, uma vez que estamos nesse tempo de pandemia, tudo muito alterado, nosso calendário bastante alterado. Pedimos a Deus graça e misericórdia sobre nós, sobre o povo brasileiro, sobre o mundo, nossos missionários que continuem guardados pelo Senhor. Você sabe que nós, como igreja, sustentamos diretamente alguns missionários, além das nossas ofertas para as nossas juntas missionárias, tanto a nacional quanto a mundial, ou de missões nacionais e missões mundiais. Nós também temos responsabilidade direta com o sustento de alguns missionários e alguns projetos específicos que são mantidos por nossas ofertas. O casal Busto, a família Busto, pastora Gilberto Júnior, Priscila, seus filhos Valentina e Pietro, também o pastor Felipe, que atua em Moçambique, dirigindo um seminário, formação de líderes ali em Moçambique. Também abençoamos a Casa da Paz na Índia, um projeto de cuidado com crianças órfãs, vítimas de violência e de maus tratos, abandonadas. Também temos a nossa missionária Pelina, que trabalha e atua no Oriente Médio, num país que a gente, por questões de segurança dela mesma, a gente não divulga, mas é ali na região do Oriente Médio, trabalhando com refugiados, e tantos outros projetos que são regulares e esporádicos, como a missão em Cambuquira, a missão no sul de Minas, e outros projetos que abençoamos também, como Casa de Recuperação, além dos nossos ministérios específicos aqui. Projeto Luz na Calçada, que tem trabalhado incansavelmente. Como é lindo a cada semana vermos as imagens, as fotos, são postadas nas redes sociais dos participantes, da equipe saindo equipada com máscaras, com luvas, uniformizadas, para levar alimento, cuidado, amor, atenção às pessoas em situação de rua, além do apoio ao Instituto Transformar, que tem trabalhado também diariamente, ainda oferecendo banho, distribuindo cestas de alimentos, e agora com o projeto Respire, Máscara para Todos, que tem abençoado pessoas, tanto na geração de renda para costureiras microempreendedoras, quanto na distribuição já de milhares de máscaras que estão sendo levadas a comunidades carentes
e junto com as cestas de alimentos estamos abençoando famílias. Se você quiser maiores informações, procure aí nos nossos telefones, especialmente no Instituto Transformar, nas redes sociais, tem o Instagram, transformar.meyer. Você pode ter informações atualizadas também das nossas ações por meio do Instituto Transformar e nas nossas redes sociais. Fique atento a todas as nossas divulgações. Na semana que passou, nós tivemos uma reunião muito interessante, diferente, né? Já tínhamos feito isso com a diretoria da igreja. A semana que passou fizemos com o nosso conselho de líderes. Foi uma reunião pela internet, né? No aplicativo Zoom, e foi muito interessante. Tomamos decisões importantes de contingenciamento neste tempo de pandemia e de isolamento social. Deus tem nos abençoado. Nós, como igreja, temos sentido a participação da membresia, isso tem sido tão importante para nós, o engajamento, as pessoas continuam generosas e comprometidas com o sustento da igreja, com as ofertas missionárias, com as ofertas do nosso movimento de novos desafios, né, nossa campanha Novos Desafios. Esperamos tudo isso acabar rapidamente para retomar nossas obras. Não é? A igreja está com ritmo administrativo e diário ali na nossa sede bem diminuído por conta do cuidado com os nossos funcionários, mas os ministérios estão agindo, estão atuando ativamente e efetivamente nas suas áreas. MCM tem feito encontros pela internet com seus participantes, módulo de juniores também e outras classes têm feito encontros. Essa semana a equipe de liderança dos módulos juniores começou uma reunião de oração às 7 horas da noite. Tem sido tão precioso acompanhar como as pessoas estão engajadas e suportando-se umas às outras, né? Encorajando-se umas às outras. Nossa juventude também, pastor Israel Trabalhado, pastor Fabrício, cuidado dos pequenos grupos, pastor Pedro emitindo literatura, criando conteúdo de edificação para a nossa membresia. A nossa igreja está viva e atuante, glória a Deus por isso. E você como membro, você como contribuinte tem feito isso acontecer. E eu quero hoje orar agradecendo a Deus por isso. O meu motivo de oração hoje é de gratidão. Pela manhã oramos intercedendo, é claro, continuamos intercedendo. Lembre-se que nós estamos naquela campanha, naquele relógio de oração de 6 em 6 horas. Né? 6 horas da manhã, meio-dia, 6 da tarde e meia-noite. Mas hoje eu quero orar agradecendo a Deus. Chegamos até aqui. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Não é? É o povo que disse isso na sua caminhada, na sua experiência, na sua jornada com Deus. E hoje é tempo de agradecer. Nós já vencemos mais de 30 dias. Como eu tenho dito e vou dizer mais uma vez, às vezes a repetição é um bom método de aprendizado. Já vencemos muito tempo. Já falta menos do que faltava quando tudo isso começou. Não sei se já passamos da metade, se já passamos 1/3, já vencemos 2/3. O fato é que, como nós não sabemos quando vai terminar, uma coisa matematicamente é certa. Falta menos do que faltava quando tudo isso começou. Portanto, vamos manter o nosso coração unido e hoje agradecer porque Deus tem sido fiel e misericordioso e até aqui nos ajudou o Senhor. Pai querido, queremos te agradecer nesta noite. O nosso coração está grato porque nós chegamos até aqui. Chegamos pela fé, chegamos com coragem, chegamos com a alegria no coração. Ainda que muitas vezes muitos tenham titubeado, tenham enfraquecido, mas o Senhor nos trouxeste até aqui. Somos-te gratos por isso. Em meio a tantas notícias ruins, temos tido tantas notícias boas, temos ouvido notícias de curas entre nós, membros de nossa igreja, temos visto milagres acontecerem. Crianças têm nascido, como a Manu, do Fábio, da Vanessa. Obrigado, Pai querido, porque o Senhor tem trazido restabelecimento à saúde de alguns irmãos que estavam enfermos. O Senhor tem dado melhoras àqueles que estavam acometidos já da Covid-19. Hoje é tempo de agradecer, Senhor. Agradecer também pelos irmãos que têm mantido a generosidade e o compromisso com o sustento da Tua obra e nada nos tem faltado e cremos que nada nos faltará. Conseguiremos, Senhor, levar adiante os nossos projetos, nossas iniciativas, nossas ações, especialmente aquelas que refletem a nossa compaixão e a Tua graça para com o próximo, seja por meio do Projeto Luz na Calçada, seja por meio do Instituto Transformar, nossas ações evangelizadoras e missionárias pelo nosso ministério. Pai querido, muito obrigado, porque olhando para trás,
a Tua mão nos trouxe até aqui. Olhando o caminho todo que já percorremos, o Senhor nos sustentaste. E, Senhor, não permitas que nada nos falte. Dá-nos olhar e visão para aqueles que carecem, que precisam, que têm necessidade, para que nós possamos estar presentes. E como igreja, aproximar, abraçar, acolher e amadurecer, servindo, sendo vida na vida de todos. Por isso somos te gratos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos adorar o Senhor também entregando. Mais uma vez, queremos exibir aqui as nossas informações bancárias para que você possa contribuir e fazer de maneira efetiva a sua participação. Se você preferir de outro modo, diferentemente da entrega por meio do depósito bancário ou transferência eletrônica, entre em contato com este número que aparecerá na tela embaixo, o número de WhatsApp da nossa tesouraria, e você poderá se informar de que modo, de que maneira você pode fazer a sua contribuição, seja pessoalmente, seja por meio de contato com alguém, enfim, nós queremos encontrar um meio de abençoar você para você abençoar a sua igreja também. Vamos louvar o Senhor. Gabriel vai nos inspirar e nos conduzir em mais um tempo de inspiração, de edificação ao som da música. Enquanto você ouve, participe. Faça deste tempo um tempo de entrega ao Senhor, porque Deus ama ao que dá com alegria. Boa noite, igreja. Mais uma oportunidade de culto ao Senhor, em que podemos juntos, unidos, mesmo que separados, celebrar a bondade dele para conosco. Hoje a nossa igreja estará cantando do Deus de milagres, o Deus de promessas que está caminhando conosco, que abre o caminho no deserto para nós, que nos acompanha em nossas lutas, que guerreia as nossas guerras. Nele nós somos mais que vencedores. Então se reveja cantando que Deus é um Deus de milagres, Ele é o caminho no deserto. Este é o nosso Deus. Nosso coração, estás aqui, se movendo entre. E o que fazemos? Te adorarei, te adorarei. E olha o que Ele faz. Estás aqui.
sais aqui, tocando os corações. E este me tocar, meu irmão, me adore. Te adorarei, te adorarei. Sais aqui, curando a multidão. Receba do Senhor. Te adorarei, te adorarei. Sais aqui, restaurando os Corações, te adorarei, te adorarei. Sais aqui, transformando Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Eu não sei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Olha o que ele faz. Enxuga as lágrimas. Restaura os corações, Aleluia! tu és a resposta. É Jesus! Ele enxuga toda lágrima. Ele tira toda dor. Repreende toda enfermidade. Esse é Jesus. Tu és a resposta. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Só a igreja mais uma vez. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho, você crê, então diga, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Não pode chegar no nosso louvor, então diga mais uma vez. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu Quero refletir com você nesta noite sobre um trecho do Evangelho, dos Evangelhos. Esta narrativa aparece nos 3 Evangelhos sinóticos. Na quarta-feira de Vida Plena, a gente começou uma série de estudos sobre as bem-aventuranças. E quarta que vem continuaremos já sobre a segunda bem-aventurança. Está no nosso canal, se você desejar, nos vídeos gravados, a quarta de Vida Plena da última quarta-feira, dia 15. E eu expliquei lá o que significa esse termo sinóticos, né? Os evangelhos, os 3, Mateus, Marcos e Lucas, que têm uma perspectiva muito próxima, muito semelhante das narrativas de Jesus. E essa narrativa,
que vamos ler, baseada em Marcos 4, também Mateus 8 e Lucas capítulo 8, é o momento em que Jesus, com os seus discípulos, enfrentam uma grande tempestade. Jesus lidava com pescadores e o Mar da Galileia era um dos cenários preferidos de Jesus para ensinar grandes fundamentos da vida com ele. E a vida cotidiana de Jesus e seus discípulos era muito próximo à beira do mar. Há várias passagens de Jesus andando no entorno do Mar da Galileia, que na verdade chama-se mar, mas é um grande lago, né, por onde correm as nascentes do Rio Jordão e vai desafogar lá no Mar Morto. Chama de mar porque é tão extenso que tem uma dimensão de mar. E esta narrativa mostra Jesus navegando com seus discípulos após um longo período de ensino de Jesus. Eles entram no barco e, em dado momento, uma grande tempestade se levanta. Em um dos evangelhos diz que a água já estava entrando no barco. E, surpreendentemente, Jesus dormia na popa do barco sobre um travesseiro. Seus discípulos ficaram muito assustados, muito amedrontados, foram acordar Jesus num apelo, num afã de pedir socorro para aquela situação, e Jesus intervém então com a famosa e inesquecível afirmação para a tempestade: aquieta-te, cessem os ventos, aquieta-te, mar. E diz o texto que houve uma grande calmaria e os discípulos ficaram perplexos com aquilo que viram e reconheceram que Deus era de fato quem ele dizia ser, Filho do Deus Altíssimo. O texto diz assim em Marcos capítulo 4, eu selecionei a narrativa de Marcos. Elas são muito semelhantes, tanto em Mateus 8 quanto em Lucas 8, mas eu preferi a de Marcos por um detalhe a ser destacado nessa narrativa, que Mateus e Marcos não usam essa expressão que destacarei aqui. Naquele dia, Marcos 4, 35 até o versículo 41, diz assim o texto: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse a seus discípulos: vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo-se da multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou: por que vocês estão tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Há algo a ser destacado aqui de início nesse texto, que em algumas traduções, não aqui, nós lemos aqui na Nova Almeida Atualizada, mas talvez na sua que você tenha acompanhado de casa, diz que de repente. A versão que lemos diz que ora, levantou-se. Essa expressão, no original, conota o fato de que ninguém esperava, ninguém tinha uma previsão de que aquilo aconteceria. Foram tomados de sobressalto, foram tomados de susto, quando, de repente, ventos fortes abateram aquela região e nuvens altas se levantaram contra aquela embarcação. De repente. Sim, muitas tempestades nos sobrevêm de modo repentino. Não havia previsão, não havia uma perspectiva, não havia como mensurar, não havia como determinar antecipadamente que danos tal tempestade poderia causar a eles. Por isso eles entraram no barco, porque não podiam prever o que aconteceria. Amados, muitas vezes nós nos deparamos com situações como essa. Talvez hoje, o momento em que vivemos, de pandemia e neste isolamento social, afastados uns dos outros, com poucas perspectivas
não podíamos imaginar que chegaremos ao ponto que chegamos. Já enfrentamos outras epidemias. Em 2009, tivemos uma, por exemplo, em que nossa igreja tomou providências, de acordo com as orientações à época das autoridades, tanto sanitárias, médicas e governamentais. Quem se lembra, em 2009, nós cultuamos juntos, mas com portas abertas, abrimos as janelas, nossas janelas eram soldadas, nós as soltamos e elas ficaram abertas em bandas. Colocamos também, na época, álcool gel em vários locais da igreja, tomamos todas as precauções, as recomendações eram semelhantes às de hoje, como ao tossir e espirrar, proteja-se com o cotovelo, com o braço, lave bem as mãos, use álcool gel com frequência. Quando tudo isso começou, nós imaginávamos que poderia ser algo semelhante, mas parece que não tem sido. Pelo menos a forma como nós decidimos lidar com isso, como temos sido orientados a lidar com essa situação. Não podíamos imaginar que chegaríamos nessa situação em que estamos. E hoje nós ainda estamos olhando para o futuro com uma perspectiva bastante realista de que talvez não seja tão fácil quanto alguns disseram que seria fácil sair dessa situação na qual nos encontramos. Sim, os discípulos também com Jesus não imaginavam que enfrentariam uma tão grande tempestade. É interessante perceber algumas evidências da gravidade da situação, porque eles eram pescadores. Lembra-se que Jesus os chamou quando alguns deles, como André, Pedro, Tiago, João, estavam à beira do mar com suas redes, preparando-se para pescar. Jesus escolheu dentre os seus discípulos alguns que eram navegadores experientes, tripulantes experimentados em várias situações. Mas eles ficaram com medo. Há situações que até mesmo os especialistas se assustam. E situações como essa nos fazem perceber que nem sempre nossos próprios recursos, nossas experiências, nosso conhecimento nos são suficientes para enfrentá-las e vencê-las. Eles ficaram assustados, amedrontados e foram a Jesus e perceberam que Jesus estava dormindo e deram-se conta de que havia um paradoxo. A tempestade severa, violenta contra eles e o Mestre, o Senhor, descansando. E eles ficaram agora num dilema: para onde nós olhamos? Para a tempestade que nos amedronta ou para este que descansa, seguro, confiante de que nenhum mal poderá tirar a paz? Sim, eles vão a Jesus e eles dizem uma expressão que é a que eu quero destacar, que somente Marcos usa ela, que eles chegam para Jesus e falam: Senhor, o Senhor não se importa que a gente morra? É interessante como as tempestades nos fazem perder as perspectivas e as nossas certezas. Se você olhar bem o Evangelho nas narrativas anteriores, por exemplo, em Mateus, o capítulo 8 é posterior ao capítulo 5, 6 e 7, em que Mateus organiza os ensinos de Jesus naquilo que nós chamamos de Sermão do Monte. E o capítulo 8 já começa com milagres. Marcos 4, como lemos, Jesus ensina e mostra o seu poder, seu conhecimento, e agora todo o conhecimento é colocado à prova. Da mesma forma, em Lucas também, as narrativas anteriores mostram Jesus realizando prodígios, milagres, manifestando o seu poder, bem como o seu conhecimento, e agora os seus discípulos são colocados à prova. Agora é a hora de saber se aquilo que eles ouviram era para valer, e se aquilo que eles tinham conhecimento serviria para colocar em prática. Mas aí vem a tempestade e eles têm as suas certezas colocadas em xeque, porque eles vão até Jesus e claramente mostram que não tinham mais certeza de nada. Senhor, o Senhor se importa realmente conosco? Quantas vezes nós nos perguntamos isso também quando estamos enfrentando tempestades na vida? Será que o amor de Deus foi quebrado? Será que suas promessas não são capazes de se cumprir? Será que, de fato, ter Jesus no barco vale a pena e compensa? Com certeza sim. É o que o texto vai nos ensinar. Certamente, os outros barcos
foram beneficiados, porque o texto diz que outros barcos o acompanhavam, outros barcos testemunharam a bênção e o poder que há na companhia de Jesus. Os discípulos temeram, os discípulos se assustaram, os discípulos tiveram incertezas, os discípulos tiveram neste momento colocadas à prova as suas convicções. Mas esse texto nos ensina algumas verdades preciosas para também enfrentarmos tempestades como esta que estamos vivendo nesses dias, nessas semanas, e já ultrapassamos o período de um mês. Primeiro, é que a presença de Jesus é o que faz toda a diferença. Você pode imaginar o que seria esta viagem se Jesus não estivesse no barco? Sim, Jesus no barco faz toda a diferença. A presença de Jesus é o que nos torna aptos. Não são nossos recursos, não são nossas habilidades, não são nossos conhecimentos que nos serão suficientes. Mas para enfrentarmos tempestade, as Escrituras nos ensinam que é a presença de Jesus. Jesus está presente em sua vida? Ou qual é a certeza que você tem de que Jesus está presente em sua vida? Jesus está presente em nós pelo Espírito Santo de Deus. Hoje, ele não se materializa como pessoa física, como foi para com seus discípulos, mas ao se despedir deles, ele deixou uma promessa: deixo com vocês o meu Espírito. E na sua última aparição, diz em João 20, que ele soprou o seu Espírito e os seus discípulos ficaram cheios. Então vem o livro de Atos, que mostra os discípulos, os primeiros apóstolos, realizando maravilhas e sinais em nome de Jesus, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Quando temos a presença de Jesus por meio do seu Espírito Santo, nós podemos enfrentar tempestades. Outra coisa preciosa que esse texto nos ensina, e dentro desse contexto da presença de Jesus, é que o fato de termos Jesus no barco não nos isenta de enfrentar tempestades. Há alguns que enganam-se numa falsa promessa, numa falsa expectativa de que Jesus no barco não terei tempestades. Não, nós enfrentamos tempestades. Nós estamos enfrentando uma tempestade. Mas a certeza de que Jesus está presente já muda todo o cenário e nós podemos enxergar por uma outra perspectiva. Não apenas a presença, mas a presença ela é protetora. Quando eles perguntam para Jesus: Mestre, o Senhor não importa? Ele olha para ele assim: por que vocês estão tão assustados? Eu percebo nesse diálogo rápido entre os discípulos e Jesus uma manifestação clara de que Jesus sim se importa. Tanto que ele acorda do seu sono, levanta-se do lugar onde está, vai até a proa do barco, olha para a tempestade e manifesta o seu poder. A presença de Jesus é protetora, ele tem um propósito. A sua presença entre nós há de revelar a glória e o poder que Deus tem para nos ajudar a atravessar a tempestade com segurança. Ele tem um propósito e ele o revelará. Ele levantará a sua voz, ele se dirigirá à tempestade que nos cerca e manifestará o seu poder. Presença, proteção e poder. Pode imaginar os discípulos tentando acalmar a tempestade com suas vozes, sei lá, com seus remos, levantando e içando suas velas, gritando para o vento. E eles perceberam que eles não tinham poder para isso. Mas eles se dirigem àquele que tem poder. Muitas vezes nós nos dirigimos a fontes equivocadas. Nós admitimos recursos insuficientes. Nós recorremos a lugares que não nos darão respostas, a pessoas que não têm poder, a manifestações que não são aquelas que são as manifestações que só o Todo-Poderoso pode nos dar. Os discípulos vão a Jesus e, ao irem até Jesus, vislumbram, testemunham, observam Jesus manifestar o poder que ele tem sobre todas as coisas. Aliás, os milagres de Jesus nos dão conta de que nada foge ao poder que há no nome de Jesus. Ele curou enfermidades, ele multiplicou matéria, ele venceu a morte.
ele expulsou demônios e estabeleceu sua plena e perfeita autoridade contra principados do inferno. E aqui ele mostra seu poder sobre a natureza. Nós aguardamos no Senhor a manifestação do seu poder para nos trazer calma e tranquilidade. E também, por último, ele mostra a graça. Quando ele, no final dessa narrativa, olha para os seus discípulos e diz: como vocês são tão medrosos? Como é que vocês ainda não têm fé? Ele não perde a oportunidade de admoestar, de advertir, de ensinar os seus discípulos que toda tempestade não se vence com forças físicas ou humanas, mas se vence com fé. É hora de Jesus ensinar aos seus discípulos a enfrentarem tempestades com fé, com a confiança de que Jesus está no barco. Ele sossega, ele aquieta, ele silencia todo o mal. Que neste tempo em que nós também atravessamos uma grande tempestade, uma tempestade que tem tentado tirar de nós a paz e a tranquilidade, é hora de recorrermos àquele, ao único que tem poder e autoridade para calar os ventos e aquietar o mar. Aquietar o mar da sua alma, cessar os ventos tortuosos que lhe afligem e ensinar-nos a ter fé, a atravessarmos esta tempestade, conhecendo um pouco mais de Jesus. Na semana que passou, eu fui inspirado a esse texto por ter recebido já algumas vezes, pelo menos mais de 3 vezes eu recebi um vídeo do nosso querido irmão Paulo César. O irmão Paulo César, do grupo Logos, vem enfrentando há alguns anos, uma enfermidade sofrida e dolorosa de sua esposa. Sua esposa está acometida de câncer, vem lutando contra ele já há alguns anos. Mas recentemente ela foi diagnosticada com a necessidade de fazer uma cirurgia cardíaca. Mesmo com câncer, mesmo em época de pandemia, Paulo César tem de enfrentar seus medos e enfrentar mais uma tempestade. Enquanto sua esposa esteve internada no hospital para a cirurgia, ao que nos consta, graças a Deus ela está se recuperando bem, ele gravou um arranjo do nosso querido e conhecido hino Sossegai. Este hino me inspirou a confiar, me inspirou a aguardar, me inspirou a aprender mais de Jesus em meio a essa tempestade. Eu quero, ao final do nosso culto desta noite, compartilhar com você este vídeo. Talvez você já tenha recebido. Essas coisas nas redes sociais, o WhatsApp, se multiplicam rapidamente. Se você não recebeu ainda, que bom. Será inspirado como eu fui. Se você já recebeu, eu desejo que mais uma vez estas letras, esta melodia e este arranjo inspirem você a confiar que a voz de Jesus aquieta o mar, silencia os ventos, traz paz em meio à tempestade. Eu gostaria de ter sido o compositor dessa música. É linda demais. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, se emprestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar,
Sossegai, sim, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar, e o meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e do céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Sossegai, sossegai, só sossegai. Quem fez esse arranjo foi o Tuta. Que coisa linda, que coisa linda. Graças a Deus. Que bênção, que testemunho, que força, que vigor do irmão Paulo César. Enquanto a irmã Nilma lutando para viver, ele enfrentando esta tempestade, certamente com o coração assustado, temeroso, mas a fé permanece inabalável naquele que faz sossegar as ondas e aquietar os ventos. Seja assim conosco também. Que a semana que está começando traga para nós experiências de vida com Jesus, em que Ele governa todas as coisas, assume o controle, assume o comando no barco conosco, aquietando os ventos, sossegando o mar, abençoando a sua vida. Pai querido, abençoa-nos na semana que começa. Que esta Tua palavra ressoe e ecoe em nosso coração para todos os dias que estão por vir. Que Jesus, nome sobre todo nome, navegue conosco e que ouçamos a sua voz, silenciar o vento e aquietar o mar. Pai querido, obrigado porque com Cristo navegando conosco, podemos ter a certeza de que o poder opera, a glória será tua e a vitória vem de ti. Que a tua paz em Jesus Cristo, tua graça incomparável derramada na cruz e o consolo, a direção do Espírito Santo poderoso para nos guiar em todo o caminho, sejam bênçãos visíveis em nós, transbordando para esta geração, até que Cristo volte. Em nome de Jesus. Amém.